Fala galerinha do YouTube, muito prazer. Aqui quem tá falando é a Manilê. Gente, novamente aqui trazendo vídeo e conteúdo pra vocês. E esse vídeo vai ser bem revelador, né, gente? Porque eu sei que tem pessoas que ficam muito curiosas pra saber como as coisas são nos bastidores. Então nesse vídeo eu vou falar quanto eu gastei em cada um dos meus videoclipes, pessoal. Cada videoclipe ele custou um rim, né? Mas o que acontece? Eu vou trazer pra vocês o contexto de cada um dos clipes, o que eu tava vivendo na minha vida durante, né, o lançamento desses clipes, pra vocês entenderem por que era tão caro pra mim, por que foi tão dispendioso, tão sacrificante, né, fazer esses videoclipes. Cada videoclipe eu tava numa fase de vida diferente, então foram contextos mais difíceis, assim. Eu quero muito trazer pra vocês uma luz também, artistas independentes que estão me assistindo, né, porque eu sei que tem gente aí que quer fazer um trabalho independente, que tem a arte em você, quer jogar pro mundo, mas eu acho interessante a gente ter noções, porque eu não tinha noção, gente, eu não tinha noção nenhuma de quanto eu ia gastar, como que eu ia financiar tudo isso, então às vezes eu vou dar uma luz pra vocês aí que estão precisando. Mas antes, o que você vai fazer? Gente, você já sabe o que você vai fazer, né? Se inscreve no canal, comenta aqui embaixo, favorita o vídeo aí, ó, dê likezinho e ativa as notificações pra gente, né, sempre saber quando sair um vídeo novo, gente. O que eu mais tô fazendo é postar vídeo no YouTube, então vocês precisam estar por dentro de tudo. Então bora lá agora pra gente descobrir quanto custa ser um artista independente no Brasil. Vamos começar pelo começo de tudo, né, gente? Não vai ter jeito. Foi a primeira música, o primeiro lançamento da minha vida. Foi onde a Manilê surgiu, né? Eu fico muito nostálgica, assim, lembrando, porque vou contextualizar vocês. Nesse momento, eu estava finalizando a minha faculdade. Eu estava acabando o meu TCC, né, que era um filme. Eu me formei em produção audiovisual, gente. Então, nosso TCC era um filme. Tava super estressante, mas em meio a tudo isso, eu estava produzindo a minha música lá em Uberlândia, que é a cidade do lado de Uberaba. Eu lembro que na época foi assim, eu queria muito produzir a minha música, só que eu não tinha ideia, gente. Eu nunca tive nenhuma pessoa da música na minha família, ninguém que me instruísse. É bem difícil quando você não tem noção, assim, você não conhece nada. Eu lembro que eu procurei uma amiga minha que era do conservatório. Eu falei, amiga, eu quero muito produzir uma música. Eu escrevi uma música, tenho uma melodia e tal. Queria muito produzir com alguém. E aí ela me passou o contato dessa pessoa. E aí essa pessoa queria me cobrar R$2.000 na música. Gente, hoje, olhando da forma como eu já tenho experiência hoje, eu vejo R$2.000 como um valor super plausível, tá? Pra alguém que já faz música, pra alguém que já tem essa experiência. Porque produtor musical, gente, é um trabalho. Produção musical é um trabalho muito específico, né? Um conhecimento técnico que é exigido ali. E fazer um arranjo de música não é tão simples quanto parece. Então hoje eu vejo que esse R$2.000, apesar de ter me assustado muito na época, gente, ele é totalmente plausível, sabe? É um valor, assim, que realmente cobram por aí. Mas pra mim, que era jovem aprendiz, gente, que ganhava tipo R$400 mês, caramba, quando eu ouvi R$2.000, eu quase caí da cadeira. Foi assim, eu comecei o processo com ela, tipo, eu chamei essa pessoa, esqueci o nome dela, eu nem falaria se eu lembrasse, mas eu comecei o processo de preparação vocal e tudo mais, pra depois ela me contar o valor da música. E assim que ela me contou, eu falei, cara, não dá. Eu simplesmente cortei o vínculo, fiquei muito mal, porque eu falei, gente, é muito caro. Eu, por não conhecer outros produtores, não conhecer esse mundo musical, aquilo ali me assustou do tipo, não vai dar certo, é isso. Não tem como financiar, não é pra mim. Mas graças a Deus, gente, graças a Deus e ao algoritmo do Instagram, surgiu um artista de Uberlândia, chamado Lolito, que ele tava lançando várias músicas independentes. E eu falei, gente, esse menino, ele é de Uberlândia, né, tá produzindo, será que é esse valor mesmo que ele fez a música dele? Ou será que é um outro valor? Às vezes, né, se eu olhar numa outra cidade, às vezes eu consigo um valor até mais barato. E aí eu lembro que eu fui procurar quem que era o produtor das músicas dele. E aí eu encontrei, na época era o Túlio, hoje em dia eu acho que ele não trabalha mais com isso, né, mas eu fui entrar em contato com ele e fui orçar uma música com ele, mesmo, né, pensando que já ia ser 2.000, 3.000. E ele me falou que na época, assim, eu vou falar o valor aqui que ele me cobrou na época, tá? Me cobrou R$400 da produção da música, gente. Pra quem entende de música, é um valor muito, muito simbólico, assim. Ele me falou, olha, eu acredito nos artistas independentes, então eu faço esse preço por isso. E foi muito isso, gente, porque R$400 é muito barato numa produção musical. Na época, pra mim, foi tipo, uou, é um salário de um mês? É, mas eu consigo juntar esse dinheiro. E aliás, eu já tinha juntado, né? E aí eu falei, eu vou conseguir fazer minha música. E aí a gente começou o processo musical. Então assim, eu vou somar aqui, na soma total, o valor da produção musical também. Porque eu acho que é uma produção como um todo, né? Uma produção audiovisual. R$400 da produção da música. Bora continuar agora com os outros gastos. Gente, tô jantando aqui. Como a gente é íntimo, vou jantar com vocês, tá? Porque eu tô com muita fome, eu tô gravando o dia inteiro.
Então, gente, ó, não vai ter jeito. Já temos aí R$ 400 na produção desse vídeo, desse projeto como um todo. O que acontece? Eu tive que me preparar esteticamente, bem dizer assim, né, pro clipe. Era uma drag que eu não tinha nada, gente. Eu nunca tinha me montado, nunca tinha cantado ao vivo, eu nunca tinha nada. O meu videoclipe foi gravado em segredo e foi lançado, foi no meu debut que as pessoas descobriram que eu era drag. Então, eu não tinha nada de drag, não tinha nada. Eu não tinha uma peruca, não tinha maquiagem, não tinha nada. Eu precisei investir muito nisso. Então, eu lembro que a minha primeira lace, se eu não me engano, eu fiz até um vídeo reformando ela, vou deixar o link aqui. Se eu não me engano, a minha primeira lace eu paguei na época R$ 350. Um valor alto, né, porque eu não ganhava tão bem. Mas eu parcelei, eu falei, não, é necessário ter uma lace, gente, eu quero ser uma drag belíssima. E como eu falei pra vocês, eu não tinha maquiagem. Só que eu não vou lembrar realmente, assim, o valor exato, né, das maquiagens que eu comprei. Mas eu lembro que eu comprei umas makes basiquinhas, até porque se for ver a maquiagem do clipe de Não Vai Ter Jeito, gente, é forte, assim, é bem forte. Comprei coisas basiquinhas, delineador, batom, base. Eu lembro que eu comprei base, e não só a minha base de rosto, mas eu comprei um potinho de base extra pra maquiar as minhas costas. Porque eu tinha uma insegurança com as minhas costas e eu decidi maquiar minhas costas inteiras no videoclipe. Gente, juro. Eu já tive muito problema com a minha imagem, sabe? Então, assim, eu lembro que eu investi em maquiagem, eu acho que eu vou colocar R$ 150. E o que acontece? Aí tem toda a parte da produção, né? Eu dei muita sorte, gente, porque como eu falei pra vocês, eu sou formada em produção audiovisual. Logicamente, na faculdade eu trabalhei com muitas pessoas que se formaram na mesma área, pessoas, fotógrafos, filmmakers, pessoas que trabalham com isso, e eu fiz amizades, né, gente? Então, o Bessa, que era meu amigo da faculdade, o Gabriel Bessa, hoje ele é do Bessa Filmes, ele é filmmaker de vários rappers e cantores de trap. Hoje em dia ele vive disso lá em São Paulo. Ele era meu amigo, eu era a pessoa mais próxima dele, ele é a minha pessoa mais próxima. E ele não me cobrou. Ele não me cobrou pra gravar, pra fazer a captação. E aí você deve se perguntar, mas e a edição, quem fez? Eu mesma fiz, gente. O videoclipe de Não Vai Ter Jeito, eu mesma editei. Peguei ali na época eu acho que era o Premiere. Peguei o Premiere e eu mesmo fui na raça, fazendo todos os cortes, peguei o material bruto, coloquei no meu notebook. Eu lembro na época que meu notebook chegava a surtar, assim, de tão quente que ficava. Mas fui eu que editei o clipe de Não Vai Ter Jeito pra poupar gastos também, isso já economizou muito. Eu realmente gastei mais com a minha estética e com a produção musical. Assim, gente, outras coisas eu não vou colocar no valor, que é tipo locomoção até lá, essas coisas assim eu não vou colocar. O ator que participou do videoclipe comigo também não cobrou, ele fez realmente porque acreditava no meu potencial, gostou da música e aí a gente já se conhecia mais ou menos aqui na cidade. O Salu, maravilhoso, um beijo, Salu. Então vamos colocar aí R$ 400 da música, 350 da lace e R$ 150 de maquiagem. As roupas que eu usei eram da minha mãe, tipo, roupas que eu ganhei de vizinhos e de amigos, então não gastei com roupa. Aí vamos somar, gente, a minha matemática, peraí, Júlia. R$ 900. Não vai ter jeito então, gente. R$ 900 aproximadamente. Acho que foi o videoclipe mais barato que eu fiz na minha carreira, porque foi o primeiro, porque muita gente me ajudou, tipo, fez na camaradagem. Então a gente fecha Não Vai Ter Jeito com um valor aí de R$ 900. Um dos que eu mais amo. Ficou muito feia. Mas, gente, assim, foi a época, tá? Tem que fazer o recorte temporal, porque naquela época eu não sabia me maquiar, não sabia me vestir, não sabia colar uma lace, não sabia nada. Só sabia que eu queria ser cantora. A música, pelo menos, entrega muito, e até hoje é uma das músicas favoritas de grande parte, assim, dos meus seguidores, dos meus amigos, da minha família. Não Vai Ter Jeito ficou marcado, assim, para sempre na memória. Podem ir lá assistir o videoclipe, gente, que vocês vão adorar. E vamos agora pra Gravidade, gente. O meu segundo lançamento da vida inteirinha, gente. Gravidade tem um valor muito emocional, assim, pra mim. Muito especial. É uma música que não foi tão bem aceita, porque ela é muito diferente da primeira. Mas eu lembro que eu queria muito fazer um EDM, eu tava muito ligada nesse ritmo, apesar de ser um ritmo que já tava morto, porque eu lancei essa música em 2021, né? O auge do EDM foi 2014. Mas eu gosto muito de resgatar memórias, eu sempre fui uma pessoa desenterra, assim, que ouve muita música antiga. E eu falei, eu quero produzir um EDM. E por coincidência, graças ao estouro de Não Vai Ter Jeito, eu lembro que, tipo assim, Não Vai Ter Jeito não foi um estrondo, mas deu um burburinho. Na minha cidade, pelo menos. E eu lembro que eu publicava em vários grupos do Facebook na época. E um desses grupos que eu publiquei deu um engajamento até bom, assim. O pessoal falava, né, que eu não tava bonita no clipe, que tipo assim, ai, a produção do clipe não tá muito boa, mas a música é muito boa. Então, pelo menos assim, tá feia, mas tem talento. Então, e uma dessas pessoas que comentou num desses grupos era o LDRV. Falou, eu quero muito produzir uma música com você. Topa?
Eu entrei no perfil, fui olhar quem era de São Paulo. Era o Urbanks, que na verdade é urbano, né? Mas assim, eu chamava de Urbanks, porque tinha um X no final. E a gente começou a conversar, e ele falou assim, ó, vou fazer pra você na parceria, assim, realmente, porque eu acreditei muito no seu trabalho, da sua primeira música, eu acho que você tem muito a crescer. Não me cobrou a produção musical da música. Ele fez realmente porque acreditou no meu trabalho. E por isso que eu sou muito agradecida. Um beijo, Urbano. Hoje em dia ele não mexe mais com isso, né? Hoje em dia ele é DJ, se eu não me engano. Eu sou muito agradecida às pessoas que me ajudaram, assim. Ele foi uma das pessoas que mais me ajudou. Eu lembro que na época não somente ele fez isso, de fazer a música de graça, mas como ele me deu uma aula de direito autoral. Ele falou, ó, eu não quero que ninguém te passe pra trás, então eu vou te ensinar o que é direito autoral. E, gente, literalmente, ele me deu uma aula, a gente fez uma chamada de vídeo e ele me ensinou o que era direito autoral. E me ajudou muito, porque eu não tinha ideia do que era. Então vamos lá, não me cobrou a produção musical, mas eu precisava captar as minhas vozes, né, com qualidade. Eu lembro que aí, pra isso, conseguir captar minhas vozes em estúdio, eu fui lá em Uberlândia, onde eu gravei Não Vai Ter Jeito, fui naquele produtor, e falei, olha, quanto você cobra só pra captar as minhas vozes e tal, pra mandar pra ele em São Paulo? Aí, se eu não me engano, na época, ele me cobrou ali uns 50 reais, porque ele não ia produzir nada, ele só ia captar, gravar minha voz e me passar os arquivos, só. Nesse segundo clipe, eu já senti uma falta, assim, de realmente ter um look que fosse de acordo, né, com tudo, assim. Uma roupa mais bonita, né, mais elaborada. E aí eu falei assim, gente, eu quero fazer com estilista. Eu não queria comprar nada de brechó, nada muito baratinho, eu queria uma coisa que fosse minha e somente, unicamente minha, sabe, customizada mesmo. Entrei em contato com esse estilista, orcei um look, era um estilista até famosinho aqui na época. E ele me cobrou, se eu não me engano, 490 reais. E aí ele fez esse look de organza, que se vocês assistirem o clipe, vocês vão ver. Icônico, né, gente? É um ícone, assim, na minha carreira. Ele desenhou o croquis, com base no que eu falei, né? Além de desenhar o croquis, ele fez a compra dos itens, ele pôs também a mão na massa, ele costurou tudo, deu acabamento. Então ele me cobrou uns 490 na época. Então já temos aí, ó, 50 reais da captação das vozes da música e mais 490 da roupa, de uma das roupas. O restante eu realmente comprei em brechó, sabe, que eu usei, algumas eu customizei, mas foi roupinha de brechó. Vamos jogar aí que eu gastei uns 120 reais em brechó, que eu acho que foi isso. Gente, eu vou perder as contas, eu tinha que estar anotando isso. Sobre a captação, então. Não, aliás, teve outra lace que eu comprei, a lace loira, que também foi naquela faixa dos 350 reais que eu comprei também a morena. Já tá dando um valorzinho, né, meninos? O vídeo de gravidade foi um desafio porque eu lembro que a ideia que eu tinha pro vídeo era que ele fosse gravado em 2 lugares. Porque a música fala sobre transcender e ir pra outro lugar quando você está com alguém, etc. Então eu queria um contraste de 2 lugares. E aí eu pensei na cidade e no campo, né? E aí, com isso, a gente teve que fazer mais de uma diária de gravação. Só que como eu gravei com o Bessa novamente, que era meu amigo, ele não me cobrou. Eu lembro que eu insisti na época, mas ele continuou, assim, realmente fazendo a parceria, né? Por causa da nossa amizade, etc. E até porque eu ia editar também, então era realmente a captação dele, ele realmente assim me deu de presente. E eu realmente editei novamente esse videoclipe. Ou seja, não tive gastos com produção. Isso já poupa muito, gente, poupa muito, muito, muito mesmo. Ó, fiz a continha aqui, se tiver errado, a editora vai falar aí que tá errado. R$1.010 foi o valor que eu gastei no clipe de gravidade. Isso é aproximadamente, né, gente? Como eu tô falando pra vocês aqui, eu tô fazendo com base no que eu lembro. E vamos pro clipe de Fera, gente, minha música favorita. Mas você é uma fera. Amo. Eu amo Fera! Clipe de Fera, o que acontece? Tudo mudou. Cada clipe que eu gravava, gente, cada lançamento que eu fazia, era engraçado que tudo mudava, assim. O primeiro lançamento foi em um ano, o segundo foi em outro ano, o terceiro em outro ano, porque eu só conseguia fazer um lançamento por ano, porque era muito caro. Esses valores que eu tô te passando aqui, gente, pra mim isso era muito fora da casinha. Pensar que, tipo, eu tava trabalhando, ganhando salário mínimo e gastando isso tudo com uma coisa que nem ia me dar retorno. Uma coisa que eu não sabia que ia voltar pra mim. Realmente tava jogando um dinheiro ali que eu não via a cor dele de volta. Fera, eu lembro que eu gravei com outro produtor na época. Ele me cobrou, se eu não me engano, a gente teve reunião, né? Eu não lembro como eu cheguei até ele. Eu falei, se a música Fera der certo com ele, eu vou gravar meu EP com ele, porque eu queria gravar um EP. Eu tava com muito isso na minha cabeça. Aí eu fui pra Uberlândia, a gente fez session, a gente gravou tudo. A gente conseguiu fechar na época. Quero deixar bem claro que isso é valores da época, assim, acordos que a gente fez na época, de acordo com o meu contexto da época, que era mais complicado. Por ser nossa primeira música, ele me fez por R$600. Eu amei a música. Quando eu ouvi a música, eu falei, caramba, essa música vai mudar minha vida. Em todas as minhas músicas eu tinha a sensação, vai mudar minha vida, vai mudar minha vida. Mas assim, essa eu falava, caramba, essa é muito
é muito diferente de tudo que eu já escutei, e ela é muito envolvente de maneiras diferentes. O que eu tô sentindo ao ouvir essa música? Eu lembro que foi isso que eu senti. Eu pedia algumas coisas, assim, porque já era minha terceira música, eu já tinha ali um pouco do conhecimento. Então eu pedia, tipo, ai, coloca uma voz de robô no background, assim, atrás da minha voz, acompanhando ele. Mas por quê? Eu falei, coloca porque é de uma referência minha dos anos 80, porque tem essa vibe disco, né? Vamos começar então por aí. Foi R$600 a produção musical de Fera. O clipe de Fera foi uma grande questão, assim. Não deu certo de eu gravar com Bessa, por diversos motivos. A gente já tinha feito parceria nos 2 primeiros. E eu tive que procurar uma produtora pra fazer o videoclipe. E isso, tipo assim, eu já tinha corrido atrás de tudo, mas aí de último momento a gente teve um problema que eu não consegui gravar. E aí, o que acontece? Eu tive que procurar uma produtora audiovisual da minha cidade que fosse abraçar esse projeto. E eu já tinha uma ideia de clipe também, era um clipe também que ia ser em 2 lugares, uma parte numa rua e uma parte ia ser numa balada. Mas antes de eu procurar essa produtora, eu já tinha feito os looks, né? Já tinha feito as roupas. E aí a gente pode colocar aí, ó. Eu comprei uma lace preta, que é a minha lace preta que vocês amam até hoje, que é a que eu uso até os dias atuais. E essa lace preta não foi 350, essa lace é uma fibra especial. E ela me custou na época R$550. Comprei um vestidinho na Shine, que se eu não me engano foi R$80. E eu acho que eu comprei um tecido felpudo. Eu não lembro quanto que eu gastei desse tecido. Se eu não me engano, foi também na casa aí dos R$80, R$90. Até agora, já gastamos bastante, né, gente? Só que ainda não acabou. Como eu não tinha mais o Bessa, eu tive que contratar uma produtora. É realmente um preço de produtora, que é o preço babadeiro. Eu lembro que na época eu pedi o orçamento, né? Eu mostrei a música pra um dos integrantes da produtora, porque essa produtora não pegava qualquer trabalho. Tipo assim, realmente eram coisas que eles acreditavam, assim. Eu mostrei a minha música e ele adorou. Assim, ele gostou muito. Um beijo, Hugo, se você estiver vendo esse vídeo. Um querido, ele gostou da minha música e ele falou, ó, acredito muito nessa música e tal, vai ser muito incrível. E vou te mandar o orçamento em breve. Aí na hora que ele mandou o orçamento, com a ideia que eu tinha, porque eu tinha a ideia de fazer uma parte na rua, uma parte lá numa balada. Eu conversei com a balada, eu consegui de graça pra gravar lá nessa balada que tem aqui, que é um barzinho. Tava tudo no esquema, os figurantes também ia ser na camaradagem, não ia ter que pagar ninguém. Ele me passou o orçamento e eu quase caí da cadeira, porque foi um orçamento de verdade, né, gente? Eu nunca tinha pago por uma produção musical e eu não tinha ideia de quanto que custava um videoclipe. Então, quando chegou ali o orçamento de, sei lá, R$4.900, mais ou menos, eu acho que na época quase 5.000, eu me choquei. Eu chorei muito. Não porque eles estavam cobrando preço alto, não, é o preço do trabalho deles, gente. Isso aí não tá tão alto assim, não. É porque eu tava muito longe de ter aquele dinheiro, sabe? Eu tinha, acho que nem metade disso. Nunca vai dar certo minha carreira, nunca vai dar certo. Meu Deus, olha o que eu tô querendo, gente. Olha o que eu tô mexendo com isso. Eu lembro que a frase sempre me marcou. Por que que eu tenho um sonho que eu não posso conquistar? Isso é muito forte, isso. E aí minha mãe me ajudou nesse momento. Minha mãe pegou na minha mão e falou, eu vou te ajudar, calma. Eu fui conversar com eles, eu falei, olha, eu não tenho esse dinheiro. Ele falou, olha, como é sistema de diárias, a diária tem que cobrar o nosso trabalho, porque, né, é o nosso sustento. E eu entendo super. Mas ele, como ele gostou muito da música, ele deu a opção da gente adaptar o roteiro pra gente conseguir fazer uma coisa mais em conta. E aí a gente fechou e fazer tudo num lugar só, numa diária de 6 horas, bem rapidinho, de noite. Ele ainda foi bonzinho, eu acho que ele tirou a parte dele. Realmente tive pessoas no meu caminho que acreditaram muito em mim, sabe? Eu sou muito agradecida. R$2.000. E assim, cara, tá muito bom esse valor. Vocês não têm noção. Esse valor é fora de série, assim. Eu não tinha R$2.000 também, mas a minha mãe me ajudou a completar esse dinheiro. Porque ela viu o quanto eu tava mal, o quanto eu tava triste e desacreditado. Então, vou colocar aqui R$2.000. R$2.000, meus amores. Já é, tipo assim, mais do que os 2 primeiros clipes. Esse valor de R$2.000 é mais do que Não Vai Ter Jeito e mais que Gravidade. Eu lembro que eu acho que a gente teve que pagar R$50 pro moço que ia abrir a quadra pra gente. Porque a gente gravou tudo numa quadra de areia. O pessoal acha que é na praia, né? Mas foi numa quadra de areia à noite. Então vamos colocar aqui os R$50 e vamos fazer a somatória. Pera aí. Ó, pelas minhas contas aqui, a editora me corrija se eu estiver errada. Deu um total de R$3.370 o clipe de Fera, gente. Vamos pra Doce Mel, gente. Doce Mel,
Eu acho, assim, eu não tenho certeza. Eu tô fazendo a conta junto com vocês aqui do vídeo, mas se eu não me engano, eu acho que Doce Mel foi meu clipe mais caro de todos, e eu vou explicar pra vocês o porquê. Doce Mel, gente, foi um clipe bem elaborado. Por mais que eu não tivesse com a melhor maquiagem, eu sempre trago isso, porque, gente, hoje com as técnicas que eu tenho, eu olho aquele, eu sinto uma dor física de ver aqueles videoclipes antigos. Lógico, são meus xodós, eu não aceito falarem mal. Apesar de não ter grandes produções de make, a gente investiu bastante na produção audiovisual. E foram mais de um dia de gravação. Quanto mais dias de gravação, pra vocês que não são do audiovisual, quanto mais dias de gravação, mais diárias de gravação, mais despende dinheiro. Mais funcionários, mais tempo no set. Tem o trabalho de cada um no set, tem o deslocamento de cada um, fica mais caro. Doce Mel, se eu não me engano, foram 2 dias pra gravar. E aí isso já encareceu mais o valor. Eu já fui gravar Doce Mel com aquela cabeça de... É a produtora, eles vão me cobrar um valor X. Já tava preparada pro orçamento, né? Porque em Fera realmente me pegou de surpresa por ser a primeira vez. A produção musical de Doce Mel, eu acho que foi R$700. Eu fiz com o mesmo produtor de Fera, Doce Mel, só que Doce Mel, tipo, Fera teve desconto de ser a primeira. Aí foi por 600. Mas Doce Mel foi por 700. Porque eu lembro que aí eu fiz o EP com ele, aí ficou as duas por 700, e aí fechei em 1.400, eu acho que... Não, a outra, Eu Torço Pra Você, ficou mais caro ainda. Mas Eu Torço Pra Você não tem clipe, então não vou abordar aqui. Doce Mel, R$700 de produção musical. O pessoal da produtora de vídeo que fez Fera já conhecia Doce Mel porque eu lancei o EP todo junto, né, com Fera. E eles já sabiam que Doce Mel, tipo assim, tinha um potencial, eles gostavam. Eu cheguei com eles pra proposta, né, falei, ó, quero gravar o clipe de Doce Mel agora. Falei a ideia que eu tinha pro clipe, a identidade visual de abelha, que é todas aquelas roupinhas lá listradinhas, etc. E eu não queria fazer roupa com estilista mais. Eu falei assim, eu pus na minha cabeça que a gente economizar tinha que fazer nós mesmos. Foi aí que eu comecei a aprender a costurar com a minha mãe e com a minha avó, que me ajudaram muito. O look azul eu fiz. Aí eu vou colocar aqui. Tanto que eu gastei com tecido daquela lá. Eu lembro que eu comprei um tecido mais durinho pra fazer aquela azul. Comprei também uns aviamentos. Eu acho que deve ter saído num entorno ali de uns R$60. Aquela roupa da abelhinha. Eu lembro que o topzinho era da Shine, tipo uns R$35. E as partes de abelhinha que a gente fez, tipo assim, as mangas e a sainha, eu comprei o tecido. Mas não era tecido caro. Eu acho que deve ter saído aí em torno de uns R$38 só o tecido. O restante a gente fez em casa. Mandei fazer um sapato, porque eu não tinha sapato de salto. Aí eu fiz um sapato preto, um saltinho preto. Como era amigo da minha mãe, ele deve ter cobrado uns R$80. Por aí. Aí tem o blazer rosa, eu ganhei emprestado. Vamos pra produtora. Como eu falei pra vocês, 2 dias de gravação é mais caro, gente. Se eu não me engano, eu acho que chegou a ser uns 2.800. Porque também teve que comprar itens pro cenário. E a mesma coisa do outro clipe. Eles fizeram muito na camaradagem. Porque o Hugo gostava muito das músicas, acreditava no meu trabalho e ele fazia desconto. Tipo assim, eu acho que ele nem cobrava a parte dele. Atores, né, não cobraram, né? Que foi o Lucas Mandrakes e o Douglas, que é meu amigo de ensino médio. E o Iago também. Eu acho que o Iago me cobrou um valor pela coreografia. Sim, foi simbólico, mas foi simbólico, acho que nem vem ao caso aqui, porque a gente tem uma parceria muito grande, porque, nossa, ele me ajudou muito, assim. Foram esses os gastos, assim, o que eu lembro aqui agora. Então vamos fazer a somatória aqui pra gente ver quanto é que ficou. Aproximadamente, como eu não lembro com exatidão, não tenho notinha fiscal, tipo, não lembro de locomoção, muitas coisas não foram colocadas, foi aproximadamente R$3.713 gastos no clipe de Doce Mel. O nosso clipe mais caro de todos. Eu lembro que quando, gente, eu recebi o clipe de Doce Mel, o primeiro corte pra eu aprovar ou não, eu chorei. Eu chorei porque eu falei, meu Deus, que produção incrível. Caramba, mas será que como os outros clipes foram, esse aqui também não vai ser descoberto pelas pessoas? Um choro de lamentação mesmo antes de lançar, porque eu vinha de 3 lançamentos que não tinham chegado ao Brasil. Quando eu vi uma produção tão boa, que eu tinha gastado tanto, que tinha sido tão difícil gravar, não vou suportar se essa daqui também foi ignorada. E, infelizmente, gente, realmente não foi ali que o Brasil me descobriu. Ainda tô sendo descoberta pelo Brasil ainda hoje. Isso foi em 2023. Agora, em 2026, que eu tô começando a ser notada. Eu falo pra vocês, artista independente sofre, mas sofre mesmo, vai direto do céu. Porque a pessoa já é pobre. Ainda inventa de ser artista independente, gay ainda, aí que vai com Deus mesmo. Vamos pro clipe de Leque, gente. Um dos videoclipes que eu mais gosto, assim. Foi o último videoclipe que eu fiz bem profissionalzão mesmo, com produtora. Foi Leque. Eu lembro que Leque, o que acontece?
eu já tava com aquele viés assim, pô, se eu for fazer um clipe, eu quero economizar. O que acontece? Esse clipe foi uma parceria, então eu não paguei o valor integral da produção como um todo. Se eu não me engano, eu paguei metade, a minha parceria, que foi o DJ Marcelo, pagou a outra metade. Eu voltei de São Paulo, eu tinha ido pro TikTok Drag Sync, fui selecionada, competição do TikTok, conheci a Pablo, foi aí que eu conheci a Pablo, né? Lá em 2023, se eu não me engano. Em 2023 eu lancei 2 clipes. Eu lancei um em fevereiro e lancei um em dezembro. E a mudança é drástica. Se você vê o clipe de Doce Mel e você vê o clipe de Leque, a minha maquiagem fez isso. Porque assim que eu voltei de São Paulo, eu aprendi muita coisa lá, gente. Em questões de maquiagem, de montação. Vocês podem ver que a minha montação no clipe de Doce Mel em janeiro é uma coisa. Minha montação em dezembro pro clipe de Leque é outra coisa. Ainda tem coisas que eu melhoraria, mas foi um salto muito grande. É tudo uma evolução, né? Eu fiz a roupa, mas assim, pra gastar com tecido, devo ter gastado ali em casa em torno de uns 150 reais. Foi um look só. O que aconteceu? Eu comprei outra lace. Foi aí que eu comprei a lace vermelha. 350 reais também. Eu lembro que também eu comprei muita maquiagem. Quando eu voltei de São Paulo, eu vi que eu precisava de muita coisa que eu não tinha. Eu voltei e já gastei uns 300 reais com maquiagem. E, como eu falei pra vocês, essa música foi uma parceria. É a pessoa da parceria que foi o DJ Marcelo, chegou até mim com a música e falou, vamos produzir uma música. Realmente não houve uma cobrança, porque é um feat, né? Então quando a pessoa te chama pro feat, geralmente ela já banca. Então ele produziu a música e eu não tive que ter gastos com produção musical. E ele arrasou. Foi a primeira música dele e ele arrasou. A produção do clipe, tipo assim, eu tava muito descrente, eu não queria fazer clipe, mas ele, o DJ Marcelo, me deu essa esperança, assim, de vamos fazer um clipe. Vamos fazer esse trem bombar. Acho que fechou com a mesma produtora de Doce Mel e Fera e ficou em 2.000. Porque a gente foi fazer tudo num dia só também. E aí eu paguei 1.000, o DJ Marcelo pagou 1.000. Eu acho que foi isso. Então eu vou colocar 1.000 reais da produção. E eu acho que foi isso que a gente teve de gasto, se eu não me engano. A pessoa que foi lá e cuidou da balada também foi tudo super na camaradagem. Ah, mas a gente teve, pra fazer a capa do single, a gente teve também um gasto, lógico. A gente fez um ensaio fotográfico, a gente dividiu também os valores. Na época ficou 200 reais. Eu acho que ficou nisso aqui, vamos fazer a somatória. O Leque ficou em torno, fechando tudo ali. Por ter sido uma parceria, eu consegui economizar mais, porque tudo foi dividido em 2. Eu acho que ficou em torno de 2.000 reais. É um dos meus clipes favoritos, assim, foi o último clipe que eu fiz com produtora mesmo. Como a minha produção nele, eu tô belíssima, eu gosto muito da minha maquiagem, apesar de ter umas coisinhas que eu mudaria hoje em dia. Eu gosto muito do look que eu fiz, então assim, tudo. Vamos pro próximo. Agora o meu último videoclipe, gente, o último videoclipe que eu lancei já tem tempo, né? Gente, vocês acreditam que agora eu parei pra pensar aqui um pouquinho antes de gravar? Eu acho que, na verdade, o meu videoclipe mais barato de todos foi Me Atualiza. Porque Me Atualiza, gente, foi um videoclipe que a gente fez independente, sem produtora nenhuma, gravado com celular. Então, houve uma economia muito grande, né? Porque a gente não pagou produção, nem nada. A gente fez mesmo. Eu e o Iago, no caso, meu coreógrafo. Eu acho que Me Atualiza, o gasto maior, eu acho que o único gasto foi com o look. Eu que fiz o look, né? Eu e minha mãe, minha avó aqui. Eu desenhei o croquis, mostrei pra elas. Elas me falaram o que eu precisava comprar, mais ou menos, que elas têm mais noção. E eu fui lá e gastei. Eu devo ter gastado uns 300 reais. Porque teve, além da roupa, eu já usei uma lace que eu já tinha. Ah, não, pera aí. Acabei de lembrar que eu gravei Me Atualiza com uma gravadora. Eu gravei com uma gravadora. Eu fechei com eles a produção, mais uma divulgação que eles iriam fazer, que fez lá um projetinho e tudo mais. Se eu não me engano, eu gastei, Mãe, foi 1.300 reais? Foi mais de 1.000, não foi? Gente, foi meu primeiro lançamento, assim, com gravadora e houve, sim, alguns problemas nos bastidores. Eu tive que acionar advogado e etc. Mas, assim, eles venderam não só a produção, como uma consultoria de lançamento, etc. E aí ficou em 1.000 reais, se eu não me engano. Não gastamos com produção e não gastamos com lugar também. Eu consegui também, tipo assim, o pessoal já me conhecia lá esse barzinho aqui de Uberaba, chama Laboratório. Muito obrigado, gente. Laboratório 96. Aí a gente vai fechar aí, então, na produção musical e na roupa. Porque o Iago também, eu acho que não chegou a me cobrar nada ou quase nada. Então, acho que Me Atualiza ficou em 1.300 reais. Então, assim, é isso. Esse vídeo foi pra você aí, que quer ser artista independente, que sonha com isso, pra você ter uma noção de como mais ou menos funcionam as coisas nos bastidores. Às vezes você quer produzir um videoclipe, então você tem que ter ideia mais ou menos de quanto você vai gastar, dependendo de quem você conhece, dos contatos que você tem, da cidade que você está. Então, assim, é bom você ter essa noção, porque eu fui muito
na bravura, assim. Eu não tinha noção de nada, não tinha noção de produção musical, eu não tinha noção de produção audiovisual, assim. Tinha um pouco por conta da faculdade, mas realmente na hora de fazer um videoclipe é diferente. Pra vocês terem uma noção mais ou menos de quanto a gente gasta. E também para as pessoas curiosas que adoram saber da minha vida, que eu sei que vão estar aqui nesse vídeo até o final, né, bebê? Obrigado por ter assistido, neném. A chave do vídeo de hoje é borboleta. Aí eu quero vocês comentando emojis de borboleta e pequenas borboletinhas aí nos comentários. Ninguém vai entender, só quem assistiu até aqui. Então se inscreve no canal, dá aquele like, comenta, compartilha com as pessoas. E ó, meu nome é Manilê, eu quero estar cada dia mais pertinho de você.